acontecendo. Né? Jesus falou, pobres tereis sempre, mas a mim não. Por quê? Lição para casa. Pobres tereis sempre, mas a mim não. Então deixe que os maus seus nossos. Não podeis servir a dois senhores. A coisa é essa aí. Quantas pessoas acreditam em Deus e acreditam em problemas? E quantas pessoas também não vem aquela conversa de jogar Deus num dualismo? E a pessoa fala assim, cadê aquele fulano? Fulano morreu, já cumpriu a missão dele aqui. Deus levou. A gente vai ver como é que Deus levou. Está lá um monte de ferragem no carro arrebentado, porque Deus levou. Que Deus? Coisa nenhuma. Né? Então é um despertar. E esse despertar, infelizmente, não se passa por intelecto. Quando a pessoa percebe a luz em si, tanto é que qualquer pessoa que percebeu a verdade espiritual passou a pregar a verdade espiritual. Ninguém mais foi resolver o problema do mundo, né? Veja se tem algum discípulo que quis ser político, ser estadista em algum país com famintos. Fora pregar o evangelho, né? Explicar aí o poder do Deus infinito de socorrer tudo. É a obra de Deus, não é do ser humano. É o humano que achou que ele é dono da obra também e está aí se vendo em situação complicada, né? E como diz o Goldsmith, eu me ponho na mesma situação, fosse um deles, eu também fui. Também aprendi errado, né? E enquanto eu fiquei no erro aprendido, eu estava sofrendo a história do Adão expulso do paraíso aí. Quando descobre uma disponibilidade dessa, real, acabou o problema, né? Não tem mais. Isso tem que ser coletivo. Aquilo que eu falei num ponto da palestra aí, que se a gente saísse para a rua, todo mundo tivesse consciente disso, era outro mundo dos negócios que nós teríamos, era outro mundo político que teríamos, né? Acabava essa coisa que está aí. A própria divulgação religiosa se faz em nome de Cristo. Hoje, por exemplo, é um absurdo. Então nós só poderíamos combater através da mentalização global. Então, é tudo. Por exemplo, a vida do Papa aí. É um absurdo esse dízimo e as complementações que exigem para serem religiosos, né? Não tem nada, exatamente. O Papa veio no Brasil. Alguém notou a mudança que deu no clima? Ficou uma maravilha, 3 dias aí, paraíso, né? Por quê? Não tem nada a ver com o que ele esteja falando, mas a consciência que... Até uma pessoa que perguntou sobre o Papa, falei, ele funciona melhor de boca fechada, que é a meditação. E ele sabe disso, porque ficou muito de boca fechada. Não, mano? Quando começa a abrir muito a boca, por isso que eu não queria falar nada. Começa a falar muito, a pessoa começa a achar que ela tem que aprender alguma coisa. E é aí que Deus ficou relegado ao segundo plano. Tá? Por favor, um pouquinho. Aquela hora o senhor dizia assim, existe, fez uma roda, existe o observador e o observado. Certo. Por exemplo, se existe observado, porque dentro da minha mente eu tenho a imagem de que ele está usando droga, ele está roubando, ele está fazendo alguma coisa errada. Então eu tenho que filtrar, não é isso? Eu filtrar. E como o universo é luz, não é? Então, essa luz, ela vai responder. Quer dizer, eu faço jorrar assim, de acordo com a minha consciência, é isso? Perceber que onde nós vimos essa pessoa, porque a mente humana está com aquela imagem gravada ali, existe um Deus vendo aquela mesma pessoa como luz. Agora, mas eu tenho que, por exemplo, mentalizar, você disse que não é para usar. Não precisa. Não. Mas o nome da pessoa eu tenho que vir na minha mente. Não precisa também. E como é que... Não, porque Deus é tudo mesmo. Deus é tudo, mas a pessoa está com a luta profunda. E como é que eu faço? É ela que eu quero endereçar. Será que é ela? Será que é ela? Eu, como a conheço bem, eu preciso querer perguntar o seguinte:
Se existe um observador e um observado, automaticamente nós estamos observando. Então. Chegamos a julgados, naturalmente, para depois passar a emitir luz. Não, Observador e observado. é que o observador e o observado são um, é só espírito. É luz. É luz. Tá? Mas para existir um observador, para existir um observado, precisa existir um observador. Por exemplo, nós somos um, não somos? Sim. Então, a mesma vida que está aqui, está aí. Então, não existe mais aqui e aí, existe a vida. Não é isso? Eu não preciso ficar mentalizando que tem vida aí. Ela está aí. Nem o nome, nem a pessoa. Não, muito menos. Deus não conhece o nome de ninguém como pessoa. Né? Sabe? Existem terapias mentais humanas que usam isso. Tá? Eu estou falando do enfoque absoluto. Né? Se eu estou percebendo que eu estou vivo aqui, qualquer pessoa do universo está vivo. Porque senão acabava o universo. Não acabava? O que viraria esse universo se um morresse? Mesmo. Porque a vida é onipresente, não é? Então existe um universo aqui, logicamente o humano não está mostrando, mas existe um universo aqui infinito, a vida onipresente está vivendo. Né? Então é a minha vida. Se eu estou vivendo e alguém chega para mim e fala assim, fulano morreu, o que aconteceu? Chegou uma ilusão. Entendeu? Porque senão eu também teria morrido. Só existe uma vida absoluta. Então é aquilo que eu falei, partido absoluto. Tem que acostumar com partido absoluto. Né? Partido de Deus, não da aparência. Infinitas. Não. Quando você sonha, você vê também um mundo tridimensional, não vê? Ele não existe. Quando você sonha, você fez um conceito tridimensional de um mundo tridimensional, não é? Esse é um conceito tridimensional, esse aqui é um conceito tridimensional de um mundo infinito dimensional. O mundo é o mesmo, ele não muda porque você não enxerga as outras dimensões. Matematicamente você enxerga as equações todas das outras dimensões, né? Você põe x é linear, x2 é área, x3 é volume, e x4, xan. Acabou a informação da mente. Mas a matemática está mostrando lá que vai x igual a n em dimensões. Né? A gente pensa, mentaliza aquilo com perfeição, né? Perfeição de Deus em todos os lugares. Isso aí, ela pode trazer a cura para aquela situação? Eu não uso mentalização, tá? Porque se Deus está em toda parte, e eu estou enxergando, por exemplo, a África com um problema, então eu fecho o olho fazendo, estou enxergando uma África com um problema. Vou deixar a luz se revelar como um presente no lugar dessa África. É Deus que está presente lá. Se você quer dizer que não tiver luz, os outros não têm consciência, por isso que o mundo não muda. Cada um que deixa a luz aparecer, a realidade da coisa, isso aqui é papel? É papel? E no microscópio eletrônico? Na verdade é energia. Então não é papel mais. Entendeu? É a limitação. A limitação fala, é papel. O outro fala assim, não é papel, olha aqui no microscópio, olha. Tudo em movimento. Porque você está querendo fazer então a despertar uma nova consciência, cada um se unifica para que o mundo unifique. Na verdade, você abre mão do conceito limitado de consciência para expandir a consciência divina. O que Deus está vendo? A obra de Deus está pronta. Não tem um Deus aperfeiçoando o universo. Entendeu? Deus está pronto. É o alfa e o ômega. O princípio e o fim se fundem num agora. Está tudo pronto aí. Cada vez que você percebe Deus, você muda o seu conceito. Existe uma ideia
você tem 50 mais 1, você muda o resto. Muda? O resto, né? É. Se você tem uma ideia onde É. 50 mais 1 contra 49, você muda os 40. Conceito geral, né? Aham. Mudou o conceito. Mas a realidade você não muda. Aí que pega a coisa. É. Cada um tem que ter o seu despertar, você muda os outros 49. Não, você não muda. Eles já são do jeito que você... Quando você tem uma revelação... Eu falo que eles despertam. É. O segredo, sabe o que é? É que eu estou dizendo, hoje não deu para levantar todos os princípios de uma vez aqui. Não, a cabeça tem a dose, né? Mas quando nós estudamos a metafísica com o princípio dela, você fica nela. Você está sendo luz do mundo. Tem aquela frase da 10 justos salvarão a cidade, né? Na Bíblia de Sodoma e Gomorra, né? Quer dizer, quando você percebe que em vez de você pensar em mentalizar uma melhoria para a África, por exemplo, se você pode parar essa mente de mentalizar e deixar essa mente perceber, ser uma transparência de uma consciência superior, divina e pura, qual que é preferível? Você deixar Deus operar na consciência ou você ficar mentalizando benefício parcial? Você entendeu? Porque quando você deixa a divindade operar, é uma ação universal. Você não está pensando só na África. Porque o planeta é um pozinho dentro do infinito inteiro. Entendeu? O que você faz é essa energia se expande, né? Ela é o infinito. É o infinito. Aqui, 51 juntos, 49, porque a energia se expande. Não é que a energia se expande, o conceito de universo é que se expande, humano. Eu chego para você e falo assim, ó, que nem o médico falou para mim, falou que eu conheço, você está com esse problema. Bom, por quê? Porque ele enxergou o meu corpo da forma que o médico reconhece um corpo humano. Quando eu fui descobrir que um corpo que presente aqui, ele é infinito dimensional, e não tem só 3 dimensões, esse corpo nosso, acabou o problema. Se você sente um problema qualquer, você fecha os olhos e fala assim, esse corpo, ele não tem 3 dimensões. Nas 3 dimensões ele tem até um problema. Agora, se ele fosse visto com o olho da infinita percepção, o problema desapareceria. É o caso que eu pus no livrinho aí do... Pus no livrinho aí, ó, sobre a questão das dimensões, esse exemplo aqui, né? Você está em cima aqui, ó, viu uma maçã com a flecha. Assim. Aí eu perguntei no livrinho o seguinte, está furado a maçã? Não. É? Você tem elementos para afirmar ou não? Posso afirmar. Ela pode estar curada, pode não estar curada. Aí eu usava o figurinho que estava assim. É a maçã aqui, a flecha passando assim. Você pode responder agora? Isso aqui é uma vista lateral. Aqui é superior. Não é igualzinho. Se estiver assim, ó, visto de cima não é igual. Então, isso aqui é a visão limitada da coisa. Mas a coisa não é limitada. É a visão que está limitada. Entendeu? O teu corpo não tem limite de saúde. A mente está limitada para não limitar a ação do corpo. É uma coisa que Deus colocou, na verdade, a mente humana, principalmente que você confie, né? Não. Deus não colocou a mente humana. Ele colocou a mente do Cristo em você. Ela que está aí. A mente do Cristo que você tem. Não, ok. Tá. Mas Deus não pôs a mente humana. Não, aí que está o negócio. Senão a mente divina não seria onipresente. É isso. Então a gente cria com É ilusão. É ilusão. É ilusão. Aí você vai ter que meditar para descobrir o que quer dizer essa palavra ilusão. É ilusão da mente. Não pode existir um Deus com a mente dele aqui enxergando um corpo seu perfeito
no mesmo lugar tem uma mente ao lado de Deus enxergando esse mesmo corpo imperfeito. Uma das duas tem que sair fora. Vai chegar um ponto onde que a gente viveu uma mente humana. Não existe mente humana, é ilusão. Entendeu? Como? É ilusão, né? Quero usar onde? Não, existe. Se tem só Deus, é onipresença. É a mesma coisa, se só existe esse quarto, se eu for jogado fora desse quarto, vou cair onde? Só tem esse quarto? Não tem onde cair, Deus é tudo mesmo, é ilusão da mente. Por isso tem que meditar mesmo. O silêncio, ó, Deus é tudo, ó, e eu sou um com Ele. Agora, tirar o pensamento da jogada. Mas aí tem a meditação. Silêncio é mais difícil, não? Meditação, aí fala. Mas eu quero dizer para você que em algum momento na história humana, a gente limitou, né? Em algum momento Então. a gente se limitou. Tá. É por isso que a gente tem que diferenciar essa cadeira Tá. do papel, que é uma certeza. Esse código microscópico, a energia é uma só. Então, mas isso que eu estou falando para você, que uma crença de limitação não criou a limitação. São as crenças. Teve uma época que acreditava que a Terra era quadrada. Chato. Então, o que acontecia? O navio vinha até aqui, ó, e voltava porque tinha medo de despencar. Entendeu? Agora, não é porque essa crença era errada, é que o navio iria despencar mesmo. Se ele avançar além da crença, ele prova que a crença é errada. Entendeu? Mesma coisa. O médico chega para você e fala assim, ó, esse problema não tem cura. É crença errada. Não tem doença no corpo. Aí você trabalha com a crença certa, vai sumir o problema. Ele vai falar que é milagre, né? Mas não tem milagre. Sumiu a limitação autoimposta pela mente. Resumo. Bom, então acho que ninguém vai sem dúvidas, né? Eu vou deixar meu telefone aqui, ó. Tá filmando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me ligar no horário das 12 às 13 horas. 521 9481. Agora, cada um tem que fazer as meditações por si, né? Mas é interessante, a gente precisa conhecer bem o princípio para não fazer meditação errada ou atuando de qualquer jeito. Pegar o... Sei lá.